Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma ação e reação pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande estar nesta terça-feira, hoje dia 15 de maio de 2012. Lembrando que o Ação e Reação todos os dias ao vivo, a partir da 1h30 e com reprise excepcionalmente até 1 da manhã. Até 1 da manhã ainda hoje, cara, por conta dos jogos da Unisanta. A reprise hoje a partir da 1 da manhã. Você pode participar do nosso programa ligando e fazendo a sua pergunta para os nossos convidados através do 3224-7017, 3224-7017 ou então o 3224-2944, 3224-2944. Você pode fazer a sua pergunta, tirar suas dúvidas hoje. E temos a satisfação de receber mais uma vez o fisioterapeuta Dr. Álvaro Caruso. Doutor Álvaro, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio Santana. Um imenso prazer estar aqui na TV Santa Cecília. E me honra muito contribuir um pouquinho dentro da área que nós exercemos. Muito bem, uma área fundamental hoje, cada vez mais a importância da fisioterapia, da recuperação para as pessoas que com o passar do tempo passam a ter problemas e a fisioterapia sabe como equacionar, como auxiliar a minimizar esse problema. Também recebemos com muito prazer aqui, hoje as pacientes do Dr. Álvaro, a dona Janine Maria Borges Mineiro. Boa tarde, dona Janine, obrigado pela participação. E também a dona Maria Albuquerque Oliveira. Obrigado, viu, dona Maria, pela participação. Queria que o senhor começasse falando sobre o que é a ortopodologia, que as pessoas ainda, muitas pessoas ainda não têm um conhecimento, não têm uma profundidade. Eu acho que o senhor poderia estar explicando para o nosso público hoje como é que funciona, o que é a ortopodologia e o tratamento, como é que ele é feito. Muito bem. Dentro dos avanços científicos, nós somos uns complementos da medicina, né? Nós somos um braço auxiliar, a fisioterapia. E com isso, com o advento da tecnologia, foi criada a baropodometria, que é o estudo da marcha humana. Em cima desse estudo, nós conseguimos então equalizar e deslumbrar melhor o que acontece com os pés. Os pés, ele é a base de sustentação do nosso corpo. Portanto, se você tem apenas uma articulação fora do lugar, ou apenas um tendão, ou um músculo muito encurtado ou alongado demais, ele vai trazer transtornos nesses 26 ossos que você tem no pé e 37 articulações. Então, a grande sacada do tratamento é, através desse exame, observar como que é a distribuição do peso corpóreo e gravitacional. E através disso, nós fazemos a distribuição de uma forma uniforme, com palmilhas, órteses, e com isso nós permitimos então que o paciente consiga andar sem aquelas dores posturais ou a própria dor nos pés, que são N problemas que ocorrem nos pés, né? São vários tipos de patologias. E dessa maneira, uma questão simples, sem medicação, complementando os trabalhos médicos de neurologista, quando é caso de desequilíbrio. Que é essa preocupação sua, né? De caminhar para e passo junto com o médico, com a medicina, para poder auxiliar, né? Muito importante. Nós não somos nada sozinhos. A gente faz parte de um todo. E a gente temos que caminhar lado a lado. Então, eu sempre gosto de frisar que nós somos um braço auxiliar da medicina. Exatamente para complementar e investir na profissão, né? Um braço que ganhou muita musculatura nos últimos anos, é a impressão minha, porque hoje a gente vê com os esportistas, os centros de referência, o fisioterapeuta, a figura do fisioterapeuta ganhou muita força nos últimos anos, dada essa devida importância que o senhor destaca hoje, né, doutor? O avanço da medicina, ele tem procurado ser mais especialista e não como antigamente generalista, e isso fez com que fossem formando essas novas especialidades afins da medicina. Então, como estava se referindo ao nosso trabalho, que aqui na Baixada é o único, né? Nós fizemos um trabalho muito interessante há uns anos atrás, um ano atrás aproximadamente, comprovando cientificamente que essa palmilha, através da termografia, melhora o retorno venoso, que é um aparelho que nós temos também em nossa clínica. Então, essa palmilha, esse tratamento, ele não só melhora a biomecânica dos pés, ou seja, a questão postural, melhorando o seu alicerce podal, né? Seu alicerce que são os pés, fazendo essa distribuição de uma maneira uniforme, permitindo então que encaixe corretamente as suas articulações. Então, quem tem facete plantar, esporão de calcâneo, metalalgia,
os dedos sobrepostos, né, que são os joanetes, dedos em martelo, enfim, todas as deformações decorrentes nos pés, as palmilhas conseguem equalizar, diminuir esses problemas. E com isso, permitindo então que você encaixe melhor ainda as cadeias articulares, tornozelo, joelho, coxa femoral e coluna, as articulações das vértebras, elas se encaixam melhor. Essa é uma grande importância para todo e qualquer tipo de tratamento de coluna. Perfeito. Então, esse aparelho nos veio, além de fazer a questão ortopédica, nós estamos também tratando da questão circulatória, do retorno venoso, porque o pé ele é considerado, junto com a panturrilha, o segundo coração ciliar. Na planta do pé nós temos 306 vasos sanguíneos, na panturrilha nós temos válvulas, né, que, na batata da perna, sim, e com isso permite que o sangue flua com mais naturalidade se você pisa anatomicamente correto. Então eu fiz esse trabalho, depois nós vamos mostrar as imagens. Daqui a pouco a Carla já está com um slide lá, está mostrando vamos mostrar tudo isso daí. Eu queria até aproveitar em cima disso, nós poderíamos falar primeiro do caso da dona Janine. Eu queria que uma das questões importantes da vinda do Dr. Álvaro é a possibilidade de trazer o paciente, porque isso dá um embasamento maior, uma referência maior para o nosso público, entender exatamente como funciona isso. É lógico que quando você tem o slide, você tem a fala da pessoa que participa do programa, lógico que ela é importante, mas ela é reforçada quando você traz aquela pessoa que está em tratamento ou teve o tratamento com relação aos avanços com relação a isso. Em relação à dona Janine, doutor Álvaro, eu queria que o senhor falasse exatamente o que ocorreu com a dona Janine e aí qual foi a solução, e depois a dona Janine falasse a impressão dela. Então, a dona Janine, a primeira vez que ela veio em nosso consultório, nossa clínica, foi através de um médico que ela trouxe o esposo, que hoje já faz um ano, né, que ele faleceu. Ele tinha um problema grave circulatório. Sim. E foi encaminhado para nós fazermos o tratamento. Ele faleceu por outros motivos, né? Ele tinha um problema de saúde um pouquinho combalido, mas ficou contente, ela se entusiasmou com o tratamento dele, que ele ficou muito bem, e começou a se tratar comigo. Fizemos a palmilha, ela tinha uma dor lacinante no joelho, impedindo que ela andasse normalmente, fizesse suas atividades diárias. E com isso, ela fez a palmilha, trouxe até as imagens aí da palmilha para você ver, o exame, né? Vou mostrar aqui. Então, esse tratamento, nós fizemos um tratamento bem, nos debruçando com carinho na questão, né, que a gente faz com todos os pacientes. E hoje ela está muito bem, não melhora a artrose, impede que desgaste ainda mais aquela cartilagem. Porque quando você pisa errado, você encaixa errado o joelho. Uma vez que você distribua melhor o peso, o joelho encaixa corretamente, não mais torto, impedindo que aquela dor se agrave. Então você estaciona aquele desgaste, ele para de haver o desgaste e retrocede um pouco, porque ela tem um acompanhamento médico. Então o médico ele dá o medicamento para nascer a cartilagem. E nós entramos com o tratamento biomecânico. E aqui dá para identificar, né? Eu vou pedir para colocar a imagem novamente, que tem uma diferença, né, de percentual. Um está dando 10,90 centímetros e o outro 11,74. Há uma diferença, né? Então, aí o eixo gravitacional são as linhas vermelhas, né? Sim. E exatamente isso que você citou. Esse daí é o centro gravitacional dela. Perfeito. E isso daí era a causa primordial do problema dela, ou seja, a báscula de bacia. Quando a gente centraliza o centro gravitacional, a pelvis fica equalizada, fica dentro desse centro gravitacional correto, impedindo que ela fique arcada, fique tombada para um dos lados. Isso que é fundamental também, além de impedir que aquela articulação do joelho, em vez de se encaixar erroneamente, que no caso dela o desgaste era interno, chama-se genovalgo, perdão, esse desgaste era muito acentuado em um dos joelhos, o outro nem tanto, mas também doía. E com isso foi trabalhando-se, e hoje ela
ela toma a medicação que o médico prescreveu, né, para nascer a cartilagem, mas não tira mais aquela cartilagem que antes era reposta, porque você tem um microtraumatismo, tem um traumatismo de encaixar as articulações erroneamente. Dona Janine, como é que esse problema, o que adivinha esse problema para a senhora, e depois que a senhora passou a utilizar a palmilha, passou pelo tratamento, como é que a senhora se sente hoje? Me sinto muito bem. Hoje eu consigo fazer minhas atividades em casa. A senhora não conseguia fazer antes? Não conseguia fazer. A senhora sentia dores? Sentia dores. Hoje não, hoje eu vou ao sacolão, vou ao banco, vou ao supermercado. Já voltei à vida normal que eu tinha antes, né? Porque antes de eu conhecer o Dr. Caruso, eu já não conseguia mais fazer nada, doía demais o joelho. Sentia muito, E o meu corpo estava pendendo para frente. Aí com a palmilha eu voltei ao equilíbrio normal. Deu um equilíbrio, né? Deu um equilíbrio. Que é o que o senhor estava falando, a questão fundamental dos pés, as plantas dos pés, é você ter o equilíbrio. Se você consegue ter o equilíbrio, você consegue ter aí uma condição muito boa de vida, né? Ela estava anteriorizada, como mostra as imagens. Sim. Ela mostra que o peso dela estava para frente, né? Essa posição. E foi redistribuído mais posteriormente. Então, quando nesse momento que a pessoa andava para frente e o reequilíbrio põe ela mais para trás, você permite então que o equilíbrio dela ande com mais desenvoltura, porque quando a gente anda numa perna só. Imagine você se inclinando para frente e tendo que dar uma passada com uma perna só, que a gente anda. E aí, a partir desse tratamento, então, hoje a senhora tem tranquilidade em fazer as suas atividades normais? Tenho. Olha que interessante. Fiquei muito bem. Essa é uma das vantagens que o Dr. Caruso traz aqui, a participação no programa, pelo fato de ter aqui o paciente que aponta qual era o problema que ele tinha, a dificuldade que ele tinha e que passou a ter. E o que me chama a atenção é uma boa parte da população, e pelo que me consta, posso estar equivocado, mas as mulheres têm uma gravidade maior nessa questão de articulação. Depois de uma certa idade, a gente sempre... Minha mãe, eu sinto que ela tem às vezes um problema de dificuldade de andar. E muitas senhoras. Isso é mais mulheres? Tem essa referência, doutor? Tem essa decorrência de mais mulheres. É simples entender isso, porque as mulheres, depois que elas passam da menopausa, elas deixam de fazer a síntese proteica na quantidade correta dos hormônios que vão produzir a cartilagem e a elastina. Então, a grande sacada do tratamento é repor essa cartilagem, que hoje já tem remédios bem eficazes. Então, como nós homens, a nossa andropausa não muda muito, o déficit hormonal é bem menor do que o da mulher, então a intercorrência de nós termos problemas de artrose é muito inferior. Enquanto que a mulher, a queda hormonal é abrupta e muito grande. Então, essa dificuldade, além disso, nós temos na mulher a questão da gravidez. Quando você faz a dilatação pélvica, você tira completamente o seu eixo gravitacional. Então é importante nesse exame que a gente tem a estabilometria, que a gente consegue dados muito importantes para fazer uma palmilha extremamente personalizada. Então a gente vai descobrir onde que está, se a pessoa está anteriorizada, lateralizada ou posteriorizada. Para trás, andando para trás, inclinada para trás, para a frente ou pendendo de um dos lados. Por causa das questões da mulher, da gravidez, que faz a pelvis se dilatar e tirar fora do seu eixo.